Eu estou simplesmente perplexo com essa entrevista da Joyce Haussmann, que ela disse que o Bolsonaro mandou os Kid Pretos dar uma surra nela ao ponto de deixá-la inválida. Abre aspas para ela: eu fui agredida. Aquele negócio de cair lá foi o Anderson Torres, que era o secretário na época. O Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro, foi quem inventou o meu caso. Eu fui agredida dentro de casa. Fui agredida por alguém da família Bolsonaro. Eu não posso dizer quem, porque eu levo um processo. A família Bolsonaro, você sabe, por alguém não. Eram os Kid Pretos que estiveram lá dentro junto com uma mulher do exército. Alguém da família Bolsonaro, pode ser o Bolsonaro ou seus filhos, ordenou que os Kid Pretos, que sempre foram próximos ao Bolsonaro, inclusive eram aqueles que tinham um plano para matar ministros do STF, entraram no seu apartamento funcional em Brasília e deram uma surra nela. Continua, não tem filmagem de nada, eles sabiam que não tinha câmera. A câmerazinha que estava no hall do meu apartamento só tinha a casquinha, era fake. A câmerazinha era só de enfeite. Eles entraram pela garagem, onde tinha um ponto cego gigantesco. Ficaram acomodados no apartamento de um outro deputado aliado dessa gente durante 2 meses, estudando todo a rotina dela. Essas pessoas que me agrediram ficaram estudando meu comportamento, até que chegou o dia que fatídico. Eu fui agredida. Ninguém cai da própria altura e quebra a coluna em 5 lugares. Só se eu tivesse rolado de uma escada gigantesca. É impossível. Se eles quisessem, eles tinham dado um tiro ali, me matado e acabou. Eu acho que eles queriam me deixar tetraplégica para que eu andasse nunca mais, para que eu não andasse nunca mais e para que eu vivesse com aquela dor, sabendo que eles fizeram aquilo comigo, para eu nunca mais mexer com esse tipo de gente. Ó, na época, a Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que ela sofreu uma queda da própria altura, possivelmente em decorrência de efeitos de remédio para dormir. Ela disse também na entrevista que falou com Arthur Lira, que era o presidente da Câmara dos Deputados na época, que ele perguntou a ela se ela tinha como provar. Ela disse que não tinha e ele falou que não podia fazer nada por ela. Lembrando que o Anderson Torres era ministro da Justiça do Bolsonaro, tá? Era o capanga do Bolsonaro, foi o mesmo que trabalhou diretamente para que o Bolsonaro não fosse derrotado pelo Lula em 2022. E sabe o que mais me espanta de tudo isso, minha gente? Eu fico espantado, mas não é surpresa nenhuma, tá? Mas o que mais me espanta é que eles agiram com essa violência somente com a Joyce, que é mulher. Por que eles também não fizeram a mesma coisa com Alexandre Frota, que era homem e que foi outro que desertou do bolsonarismo, igual a Joyce? Se bem que a gente não pode descartar que a morte do Bibiano não possa ser de causas naturais, mas de causas planejadas, se é que você me entende, né? Tudo é possível vindo dessa familícia. E falando da familícia, a Joyce também nessa mesma entrevista disse que a Michelle era amante do Bolsonaro, que a Michelle destruiu o casamento do Bolsonaro, e esse era um dos motivos um dos motivos do Carlos Bolsonaro nunca ter tido boas relações com a Michelle. Afinal de contas, a Michelle fez o Bolsonaro se separar da sua mãe para ficar com ela. Diz que a Michelle faz essa imagem, esse personagem de santa, mas não tem nada de santa, que ela escondeu que tinha uma filha durante a campanha eleitoral de 2018 e de 2022, e que antes de ser amante do Bolsonaro, ela era amante de outro político do Centrão, e quem apresentou ela para o Bolsonaro foi o Ciro Nogueira. E por fim ela falou que no primeiro ano do governo Bolsonaro ele já tinha uma minuta do golpe, porque nessa época ele não tinha apoio do Congresso, do Centrão, e ele planejava dar um golpe a qualquer momento para poder tomar as decisões dele sem precisar se vender para o Centrão. É tanto que o Bolsonaro só se vendeu para o Centrão e liberou o orçamento secreto a partir depois do segundo ano do governo dele. Ela disse que na época levou o caso para o Dias Toffoli, que era presidente do STF, e que o Dias Toffoli a partir de então passou a se aproximar mais do Bolsonaro. Dias Toffoli é aquele ministro do STF, próximo do Bolsonaro, que aconselhou o Bolsonaro ir para os Estados Unidos porque ele poderia ser preso. Ou seja, o Dias Toffoli foi aquele ministro que quis dançar conforme a música. Se o Bolsonaro desse o golpe, ele seria poupado, e ao mesmo tempo trabalhou nos bastidores para convencer o Bolsonaro a não levar adiante esta ideia de dar um golpe.